Bom dia, nós estamos aqui no canal do YouTube Vinhos e Prazeres, hoje entrevistando a psicóloga Gisela Furquim, que vai falar a respeito da adicção ligada à bebida alcoólica. Bom dia, Gisela. Bom dia, eu sou Gisela, psicóloga, e é uma alegria para mim vir aqui no canal Vinho e os Prazeres, poder falar um pouquinho sobre a adição. É importante a gente fazer isso porque o uso de álcool como vício tem se acentuado muito ultimamente, sobretudo nas últimas gerações, e um canal desse que fala sobre o vinho para trazer alegria, para a gente poder confraternizar, ter esse cuidado é uma coisa bem bacana. Uma coisa é você poder usar da bebida alcoólica para festejar, para poder saborear, por prazer. Mas algumas pessoas podem acabar fazendo uso do álcool e do vinho, que nem é, como você dizia numa outra conversa, nem é a melhor bebida para fazer esse efeito de embriagar, né? Porque tem baixo teor alcoólico. Então, mas quem tem uma personalidade mais compulsiva pode fazer o uso de qualquer bebida de forma mais destrutiva. E não porque escolhe ou porque não tem vergonha na cara, como muita gente fala dos alcoólatras, né? Ah, não tem vergonha, não tem força de vontade. Não é isso. É um tipo de personalidade que busca preencher um vazio usando a bebida alcoólica. E é um perigo, porque a gente vai vendo cada vez mais isso, é um tipo de estratégia que se autossabota demais e que é muito difícil de sair. Uma coisa é você poder saborear o vinho, tomar em medidas razoáveis, ou numa festa ou outra, fazer algum excesso, e outra coisa é você usar a bebida alcoólica para aplacar sua própria angústia. Essa é uma característica das adições, que não são exclusivas, né, da bebida alcoólica, mas você pode ter um comprar compulsivo, um comer compulsivo, um beber compulsivo e por aí vai, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o uso do vinho. Para algumas pessoas, ele pode desencadear algumas compulsões. A bebida alcoólica tem até um problema, né? Porque pode se tornar uma droga lícita, né? Porque então é muito mais fácil a pessoa ingerir uma bebida alcoólica que qualquer outro tipo de droga, porque ele é visto como uma coisa, quer dizer, quem entende de vinho, quem trabalha com vinho, tudo isso, quer dizer, tem até um certo charme esse tipo de trabalho, né? E a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, né? Sim, é verdade, é bem lembrada essa história, porque como o álcool ele é aceito na nossa sociedade, a gente encontra no restaurante ou no barzinho de noite, ele é uma bebida, vamos dizer, é, permitida, né? E por isso o acesso a esse tipo de droga, vamos dizer, facilita muito a adição, né? Você vê que os nossos jovens hoje bebem muito, né? Assim não acontece com as drogas ilícitas, né? Por exemplo, com êxtase ou maconha ou até a cocaína, enfim. Isso não ocorre porque você não tem acesso a elas com tranquilidade, né? Esse tipo de droga. Mas com o álcool você tem. E é muito difícil para o alcoólatra se controlar ou estar numa situação de festa e não beber, porque ele tem essa coisa da compulsão. Ele não escolhe beber. É como se o álcool piscasse para ele, chamasse, ele não tem esse controle. Essa é a questão, né? O que discerne um alcoólatra ou um adicto de uma outra pessoa é que ele não tem espaço entre ele e o objeto de prazer, que é o álcool. Por isso chama adição, porque cola, mais, junta ele e o objeto do prazer.
Por isso a adição, não tem espaço entre um e outro, não tem escolha. Então, uma pessoa que está numa festa onde são oferecidas as bebidas alcoólicas, ela não consegue resistir àquela tentação. E aí ele vai beber e qualquer pouquinho de álcool já vai desencadear um processo de alcoolismo e tudo mais. Uma pessoa que está passando por isso, ela tem a ajuda importante dos alcoólatras anônimos, os grupos dos 12 passos, né, que são muito importantes, os grupos de apoio para você tentar fazer esse trabalho de sair da adição, que é dificílimo. Você tem um apadrinhamento, enfim. Depois eu posso até dispor dessas informações e contatos, mas, em geral, né, essas pessoas têm muita dificuldade de sair do alcoolismo sozinhas. Elas precisam de apoio psiquiátrico, psicológico, e os grupos de apoio dos alcoólatras anônimos são os mais indicados para o caso. Até num caso desse que a gente está vivendo de pandemia, né, que gera uma situação de tensão, então eu tenho visto que tem aumentado tanto a importação como a venda de vinho nacional, né? Então, isso daí pode ser usado um pouco para diluir essa tensão que está no ar, né? Sim, existe um fio muito tênue que separa o que é o uso da droga para aplacar angústia ou estresse, por exemplo, que vem da pandemia, ou aquilo que lhe dá um pouco de prazer, um relaxamento saudável. É muito, muito sutil. E eu concordo com você, aumentou demais o consumo do álcool. Porque é uma farra, uma atividade, um programa, né? Então, está todo mundo preso em casa, ninguém vai ao cinema, ao teatro, ninguém tem acesso às outras coisas que tinha antes. Então, vou tomar um bom vinho. O que é bem-vindo? Né? É um programa. Prazer, vamos né? tomar um vinho no fim de semana, já que a gente não sai, pode ser um prazer. Mas também, se a angústia é muito grande, se o medo do coronavírus é muito grande e a pessoa é compulsiva, aquilo pode entrar como amortecedor. Como é que eu vou dizer? Um amortecedor e um anestésico para a dor. Né? Isso é o problema da adição. Quando você faz o uso para se anestesiar, porque você não está aguentando o estresse e a tensão, você usa o álcool para se anestesiar. E é um problema mesmo complicado, né? Porque aí você vai tentando aplacar isso, essas angústias, esses vazios, e vai ficando cada vez mais refém do álcool. Um dos problemas também da adicção é a negação, né? Porque, em geral, a pessoa fala, não, eu não sou adicto, eu bebo socialmente, mas muitas vezes a pessoa ultrapassa esse limite e ela fica negando para si mesmo essa questão. E eu acho que a negação é um dos passos que tem que ser cuidado para evitar esse tipo de problema. Isso acontece com qualquer droga. Não, eu só uso um pouquinho no fim de semana e tal. Também é muito fino e tênue o fio que divide o uso por lazer e tal, porque tem gente que pode usar do álcool sem se viciar, né? Mas a gente nunca sabe se a gente está num grupo ou está no outro. Esse é o perigo, né? Se a gente está no outro grupo de pessoas mais compulsivas, que tem essa tendência, e aí é complicado mesmo. Aí você não sabe. Então, a negação, ela entra assim, não, quando eu quiser eu paro. Só que não é verdade. É como o gordinho que fala, quando eu quiser eu paro de comer. Não, ele é refém da sua própria doença, né? Então, é difícil. Essa coisa de quando eu quiser eu paro não acontece, né? Claro. A gente vai continuar esse trabalho aqui nesse canal do YouTube, né? Porque a ideia nossa é trazer os produtores, trazer uma série de informações para as pessoas entenderem um pouco mais de vinho. E acho que nada melhor do que o produtor, que é quem faz, quem põe tem essa intenção e tem seu amor por esse tipo de trabalho, né? Então, a gente vai continuar nosso canal aqui para servir como uma divulgação, mas, ao mesmo tempo, eu achei que foi importante colocar esse assunto, porque esse cuidado tem que ser tomado. Se não tomar esse cuidado, você cai no outro lado do prazer e começa a ser um vício e não um prazer, né?
O prazer também, como tudo na vida, tem também um limite, né? O que é prazer, o que é anestesia da dor, né? E é muito bacana você trazer o vinho de volta para o lugar dele, que é o lugar da alegria, que é o lugar do prazer, da confraternização. Então, esse canal que vocês têm é muito legal por conta disso, mas é bom ter um alerta mesmo, que o uso excessivo, como tudo na vida, né? Tudo na vida precisa de equilíbrio. O uso excessivo pode desencadear processos de adição. Bom, agradeço aqui a presença da Gisela, trazendo tecnicamente um assunto que a gente já sabe, mas que isso tem que ser tratado de outra forma, não assim. Então, muito Sim, eu obrigado. agradeço. Foi um prazer poder contribuir com o canal de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e se gostaram, colocam um like no nosso canal e sigam que vocês ficam recebendo cada vez que tem uma postagem nova. Muito obrigado.